Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria de estarmos juntos aqui, fecunde nossos corações, consolados sejam nossos corações por sentirmos esta experiência bonita da presença da amada Mãe Maria, Mãe que nos protege, discípula exemplar, que nos inspira e nos convida sempre a escutar a palavra santa de Deus. Nós estamos hoje, neste mês de maio, no caminho do tempo pascal, celebrando a primeira sexta-feira do mês. E lembro, para lembrar, o que nos recomenda o apóstolo Paulo. Somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos do coração de Cristo, para estarmos na direção certa e fazermos-nos capazes de ser instrumentos do amor de Deus. Lembro ainda um diácono do século IV, chamado Santo Efrem, num dos seus sermões, quando nos adverte: Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas por sua vez esmagou-a como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte, aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz para satisfazer as exigências da morte, mas ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. Diz Santo Efrem: a morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se ele não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar seus tesouros. É por isso que nós nos alegramos com a vitória definitiva em Cristo da vida sobre a morte. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a comer a sua carne? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles comeram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Amado irmão, amada irmã, Cristo, que morre e ressuscita, abre-nos as portas para participarmos da intimidade de Deus. Esse é o desafio que ele coloca, confrontando os seus conterrâneos que perguntam: como é que ele pode dar a comer a sua carne? Jesus explica-lhes: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O Senhor diz: é preciso participar de uma outra lógica, é preciso aprender uma outra lição, há um outro modo para se viver e se alcançar de verdade aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ele por isso completa: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. É preciso entrar na lógica de Deus, a lógica de Deus revelada em Cristo, na sua oferta no alto da cruz, este sacrifício que é o centro da nossa fé, fonte inesgotável na qual nós bebemos, nos alimentamos e nos encharcamos do amor de Deus. Por isso ele diz: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A nossa fé é a experiência de profunda intimidade com Ele, de uma intimidade que nos toca o corpo, que nos toca o fundo da alma, que nos faz compreender e chama-nos a ser diferentes, numa mística profunda, cuja unção é essa intimidade que vem
desta experiência bonita de amor com Ele. Só assim podemos participar de sua missão, participar na condição de verdadeiros discípulos e discípulas, como Ele mesmo explicita. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim, porque Ele é o pão do céu. Não como aquele comido pelos pais nossos antigamente. Eles morreram. Este pão é um pão que dá a vida para sempre, isto é, nutre e põe de verdade o coração na força e na sintonia do amor de nosso Deus. Esse é o nosso desafio, amados e amadas de Deus. Possamos, como nos diz Santo Efrém, lembrado, quando a morte engoliu sem temor o fruto mortal, Ele libertou a vida e com ela multidões. O admirável Filho do Carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte que tudo devoravam, também levou o gênero humano para a morada da vida. Somos chamados para a morada da vida, em Cristo, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, criando e cultivando como principal tarefa a nossa intimidade com Ele, para que tenhamos dele a força para fazermos tudo o que devemos. Supliquemos essa graça, sobretudo a graça de não nos afastarmos dele e de percebermos a força deste seu amor agindo em nós. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.